Irmãs, hoje eu queria falar com vocês sobre a oração. Uma coisa que entre nós cristãs é uma coisa tão assim, falada, simples, mas é um assunto que nós temos tanto onde aprofundar, onde aprender, onde usufruir melhor da oração que Deus nos orienta a fazer. Então, a gente vai começar falando sobre por que de orar. Por que a gente deve orar? Depois, quais são os ingredientes dessa oração? E também, a maneira que eu comecei a enxergar a oração, ela tem sabores, e eu quero compartilhar com vocês. E, por fim, como orar. Eu quero falar que o que eu vou falar aqui é fruto de estudos meus, mas com várias fontes, não é tudo da minha cabeça. É muito da minha experiência, mas de muito que eu aprendi, tanto na Bíblia como em livros. E se depois alguém quiser saber quais são essas fontes para consultar e também aproveitar, só me perguntar, que eu vou estar feliz em falar. Tá. O porquê devemos orar? Primeiro, porque a Bíblia nos ensina isso, né? E ela tem várias frases imperativas nos falando para orar. A gente deve orar porque está escrito na Bíblia, como tem muitos versículos que eu coloquei aqui. Orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses, vigiar e orar, perseverar na oração, ore em todo lugar, orai uns pelos outros. Se está alguém entre vós aflito, ore. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então, isso até bastaria, né? Falar assim, não, é mandamento, vou orar e acabou. Mas não precisa ser só por isso, né? Tem muitas coisas que a gente vai estar fazendo pelo prazer, pela intimidade, que vai além do mandamento. E se a gente parar aqui e simplesmente orar só porque é mandamento, é mais ou menos assim. Sabe quando você fala para o seu filho assim, faz porque eu estou mandando e acabou? Não é a melhor forma, tudo bem. Todas nós já falamos aqui, eu já falei, né? Mas em qual situação que eu falei isso para os meus filhos? Quando eles estavam com uma atitude de rebeldia para aceitar os argumentos. A gente não vira e fala assim, faz isso que eu estou mandando, acabou de primeira. Você fala, você explica, você mostra, não, e é, né, assim, resistente a entender. Então, tá bom, então eu estou mandando, faz, acabou. Porque a gente sabe que é o melhor, que eles devem fazer. Então, se houver esse motivo de rebeldia, acabou, estou mandando, vai fazer. Mesma coisa a oração. Se nós estivermos com o espírito de rebeldia, então vamos fazer só porque é mandamento e vamos pelo menos fazer, não vamos deixar de fazer. Né? E a gente Deus fala com a gente da mesma forma. Né? Só que, se você começar a fazer só porque é mandamento, aos poucos isso vai mudando no seu coração. O que eu estou querendo dizer? Se você não tem nenhum outro motivo forte, faça porque é mandamento. E aí você vai estar obedecendo a palavra, e Deus vai estar tratando o seu coração, e em pouco tempo você vai estar fazendo por muitos outros motivos, e vai usufruir, então, da oração. Tá. Por que Deus quer que oremos? Bom, aí você fala assim, tá, a Bíblia está nos mostrando que devemos orar. Mas por que Deus quer que eu ore? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo de antemão. Por que Ele quer que eu vou contar para Ele as coisas? Ele sabe muito mais do que eu. Tá. A palavra é relacionamento. Por quê? Já que Ele sabe de tudo, Ele pede que a gente ora, a gente, então, tem que fazer duas coisas. Primeiro, que é o que está ali. Quando a gente ora, a glória é de Deus. Né? Como a palavra fala, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou então, quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte, pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Então, a gente
quando a gente se coloca diante de Deus e pede alguma coisa para Ele, Ele vai nos responder. Ele vai nos atender. Agora, tem um detalhe. Não quer dizer que Ele vai fazer o que nós estamos pedindo. Não quer dizer que Ele vai atender positivamente a nossa oração, ao nosso pedido. Pode ser que Ele vai falar não, pode ser que Ele não vai nos dar aquilo. Por quê? Porque Deus sempre nos dá o melhor para a gente. E muitas vezes, nós mesmos não pedimos o que é melhor. A gente pede acreditando ser o melhor para a gente. Só que muitas vezes a gente se engana. Então, quando a gente pede e Ele atende, seja positiva ou negativamente, quando é positivamente, alguma coisa vai ocorrer, certo? Você pediu, por exemplo, assim, não, Deus, por favor, eu estou com essa doença, me cura, etc. Se Ele atendeu positivamente a minha oração, a glória é dele. Eu orei, Ele atendeu e a glória é dele. Se eu peço uma outra coisa, ai, Deus, que o Senhor me abençoe de fazer essa viagem, e a resposta for não, lá na frente a glória dele vai aparecer. Porque talvez no momento a gente não vai entender. Fala, não, mas eu queria uma viagem, tudo de bom, por que Deus não me abençoou? Deus enxerga agora, durante e depois. E Ele sabe muitas vezes o que não é o melhor para a gente. Então, só que nós não temos esse poder de saber agora, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos saber. E aí a glória vai ser dele também. Falar, poxa vida, eu pedi aquilo para Deus e foi tão melhor eu não ter ido. Quantas vezes que já aconteceu isso na vida de vocês? Sim ou não? Então, às vezes a gente pede uma coisa, fica chateado, e passa um pouquinho, a gente fala, nossa, glória a Deus que eu não fiz isso. Então, quando a gente ora, e Deus responde às nossas orações, positiva ou negativamente, a glória é dele. Esse é um dos motivos que Ele pede para a gente orar a Ele. O outro motivo que Ele pede para a gente orar a Ele, é o que eu estava falando antes, que eu tinha invertido, é relacionamento. Eu, pessoalmente, gosto muito de pensar na minha relação com Deus, como ela exatamente é. Ele é meu pai e eu a filha dele. Em tudo eu tento pensar assim, em todos os momentos. Há muitos anos atrás eu estava conversando com uma amiga e eu mostrei para ela que muitas vezes Deus, assim, deixa de nos dar, Deus nos repreende muitas vezes. E ela falou assim comigo, ela não era cristã, esse seu Deus é um Deus muito punitivo. Eu falei, tanto quanto eu sou para os meus filhos. Nós não somos para os nossos filhos quando eles precisam, né? Deus também, sabe por quê? Porque Deus é nosso Pai. Deus nos ama e Ele vai cuidar da gente incondicionalmente. Então, eu gosto muito de pensar que, aliás, é a maneira certa, que é a maneira que a Bíblia nos coloca, Deus nosso Pai, né? Aí eu pus essas fotos, eu queria que vocês passassem os seus olhos dessas fotos ao redor, deixa por enquanto só a do meio, e pensa o que cada uma dessas imagens representa numa relação de mãe e filho. No caso, eu pus as mães, porque somos mães, e quem não é mãe aqui, tem um sobrinho que ama, ou tem a própria mãe, né, que tem essa relação íntima de amor. O que a gente, como mãe, a gente quer dessa relação? A gente quer que, acabei de dizer, Deus sabe de todas as coisas. Nós, mães, sabemos muitas coisas dos nossos filhos. A gente sabe quase todas, pelo menos quando eles são pequenos, as necessidades, os anseios e tal. Mas é isso que a gente quer? Eu sei tudo, eu vou fazendo, eu não preciso do filho para nada, eu não preciso relacionar, eu não preciso troca. Não. A gente quer troca, a gente quer relacionar com os nossos filhos, a gente quer que eles se manifestem a necessidade que eles têm da gente, a necessidade do amor, a gente quer receber o amor deles. E Deus a mesma coisa. Então, olha essas fotos. A primeira, né, uma filha dando para a mãe um abraço, uma flor. A segunda, a mãe se empatizando da dor da filha com câncer, ela foi lá e raspou a cabeça também. Um abraço, um carinho, uma conversa íntima daquelas duas ali, mãe e filha. A mãe ensinando o filho a caminhar, a andar de bicicleta. A mãe repreendendo o filho e a mãe abençoando o filho. Então, são pequenos exemplos que mostram, é assim que Deus quer que a gente se relacione com Ele. E como que a gente vai se relacionar com Deus? É na oração. Então, apesar que Ele sabe, sim, de tudo,
Ele quer que a gente se achegue a Ele e ore a Ele, para que a glória dele seja manifesta e para que a gente possa desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Tá, então, olha aqui que a Bíblia fala. Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Por quê? Não basta sair orando, sem pensar, sem se programar. Deus quer que a gente use o nosso entendimento, essa consciência para relacionar com Ele. Todas nós temos corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo são os nossos membros, a nossa alma é a nossa personalidade, nossa mente, nossas decisões, e o nosso espírito é a nossa consciência, nossa adoração e nossa fé. Bom, nós vimos já que nós devemos orar porque é mandamento, nós vimos por que Deus quer que a gente ore, e agora a gente vai ver por que eu quero orar a Deus. Bom, se já existe um Deus também que sabe tudo, está no controle de tudo, está fazendo tudo, por que eu quero orar a Deus? Sabe por que eu quero orar a Deus? Porque eu tenho plena consciência de que talvez muito cedo, talvez muito mais cedo do que eu imagine, é chato pensar nisso, mas é verdade. Talvez muito em breve o meu corpo não vai estar aqui. Esse corpo pode desaparecer hoje. E eu quero muito que quando minha alma e meu espírito tomar uma outra dimensão, que eu seja íntima de Deus e não uma estranha. E como que eu me torno íntima de Deus? É pela oração. Então, olha aqui que a Bíblia fala, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, se eu não morrer por um motivo qualquer, hoje, amanhã, daqui 20, 30, 100 anos, 100 não, né? 100 já estou demais, 140, não posso ter 150 não, mas tá bom, 60 anos, pode ser que Jesus venha hoje. E eu quero que Deus me encontre irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Perfeita? Ô, Paulo, você vai... Não, eu jamais vou ser perfeita. Nenhuma de nós jamais vamos ser perfeitas. Mas nós vamos estar íntima do Senhor. Nós vamos, Ele poder nos ver e falar, o meu filho pagou por ela. E ela buscou incessantemente durante a vida dela. É isso só que nós precisamos, né? Tá, e como que eu vou, então, alcançar isso? Tendo uma vida de valor. E o que é essa vida de valor? Essa aqui é Maria, aos pés de Jesus. Para quem não conhece a história de Maria e Marta, Jesus estava na casa delas e Marta muito ocupada, trabalhando, servindo, cuidando de tudo. E Maria não. Maria largou Marta sozinha, com o pesado, e foi se derramar aos pés de Jesus. Olha, e Marta reclamou, né? Não, Jesus, manda ela vir trabalhar aqui comigo, olha quanta gente, ela está aí à toa, né? Olhem cuidadosamente as palavras de Jesus. Todavia, pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Que boa parte é essa? É de estar na presença do Senhor, é de estar servindo ao Senhor, é de estar se derramando ao Senhor, é estar louvando ao Senhor. Então, a gente pode percorrer um caminho muito interessante na Bíblia sobre essa atitude de vida de valor, de oração. Então, o que eu quero para mim é isso. Vocês já imaginaram Jesus nos defendendo porque estamos fazendo certo? Não, Marta, a Paula está certa. Ela é minha serva. Eu, Jesus, estou advogando por ela. Isso é uma vida de valor. Tá, então agora que a gente já entendeu os porquês da oração, vamos passar para os ingredientes da oração.
O que é a oração? Deixa eu pegar aqui. Eu não pus aqui no meu. Ok. A oração. Passar tempo de joelhos na presença de Deus. Então quer dizer que a gente só pode orar de joelho? Não. A gente pode orar até tomando banho. A gente pode orar sentado, a gente pode orar no ônibus. E nós vamos realmente, durante a nossa vida, ter vários tipos de oração. A gente tem essa oração do dia a dia. Ai, Deus, obrigada por isso. Ah, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Ah, Deus, abençoe aqui que eu vou fazer isso agora. A gente tem aquela oração de urgência. Aconteceu um problema gravíssimo. Você vai parar tudo e vai fazer aquela oração de urgência. Você vai se derramar ao Senhor. Nós temos aquelas nossas orações diárias. Você ora de manhã, agradecendo pelo dia, pela sua vida, pela saúde, pela sua família. A gente tem a nossa oração noturna, que a gente deita agradecendo o dia, os filhos, o marido, a saúde, a igreja, etc. Mas aqui, hoje, eu quero falar desta oração de joelhos. A oração que você pega parte do seu dia e fala, esta parte é do Senhor. Esta oração, por isso que eu pus ali, passar tempo de joelhos na presença de Deus. Ela envolve 2 ingredientes. Uma é a nossa parte. Então, que é o quê? A disciplina. Para esse tipo de oração, se você não se organizar, se você não determinar quando e como você vai fazer, ela não vai acontecer. Então, a nossa parte é a disciplina. A disciplina em si não faz justos. Nós não vamos alcançar nada só com a disciplina, mas nós precisamos dela para alcançar o hábito da oração. E quando a gente faz isso, nós estamos intencionalmente fazendo cessar a nossa vontade e entregando na mão de Deus, aceitando o querer divino para as nossas vidas. Então, a nossa parte da oração é essa. E qual que é a parte do Senhor, que é uma via de mão dupla, tá vendo? Tanto nós temos que fazer. A oração não existe só com Deus, nem só conosco. Precisa da gente orar e precisa de para quem a gente está orando, que é o Senhor. A parte de Deus transforma, é a graça, né? O que a graça faz? A graça transforma. Quem nos transforma é a graça do Senhor, não é o nosso próprio mérito. É o trabalho de Deus e que vai além do nosso merecimento. Graça é de graça. Deus nos dá, Deus nos concede pela bondade dEle e não porque merecemos. E a parte dEle é dirigir as nossas vidas, desde que a gente entregue a Ele. Deixa eu alcançar aqui. Ok. Tá. Então, quando a gente faz isso, olha quanta coisa acontece com a gente. Pela oração, o crente eleva seu plano espiritual. Então, quando você se põe de joelho e fala, eu vou passar tempo com Deus, o que você está fazendo? Você está deixando as coisas todas, as urgências todas, os problemas todos, e está se elevando ao plano espiritual, porque oração é espiritual. Numa oração, quando a gente ora, a gente louva ao Deus único, Criador do céu e da terra. A gente tira aquele tempo para louvar a Deus, inclusive. Peraí, deixa eu voltar. A gente intercede por nós mesmos e por outros, inclusive os nossos inimigos. Né? Não é isso que a palavra fala? Para a gente estar sempre orando. A gente tem que orar pela gente, pelos nossos filhos, amigos e inimigos. Aquilo que eu falei, né, de Jesus advogar para a gente, a mesma coisa, quando a gente está intercedendo por outros, a gente está fazendo isso, a gente está pedindo a favor de outros, a gente está advogando por aquela pessoa diante de Deus. Bom, a gente fala com Deus e pode ouvir sua voz de várias maneiras. Como que é isso? Eu oro aqui e Deus vem aqui, Paula, faça isso. Eu não creio nisso. Mas Deus fala assim comigo. Fala comigo profundamente. Então, o que eu faço, geralmente, quando eu tiro o meu tempo para orar, depois que eu orei, seja o tempo que for, 10 minutos, 20, meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu fico calada.
calada na presença do Senhor ainda. E Ele vai me inspirar. Essa voz que a gente ouve, igual eu falei, não é uma voz fantasmagórica que vem e fala, faça isso, faça aquilo. Mas se você se aquietar diante do Senhor, Ele vai te inspirar o que fazer. Ele vai te direcionar. Entendeu? Então, nós estamos falando para eu ficar aqui no meio, gente. Então, isso é escutar a voz de Deus. Deus fala conosco. Igual eu falei no slide anterior, não é uma via só, é via de mão dupla. A gente ora e Deus nos inspira, sim. E, além disso, recebe a nossa direção, né, das nossas vidas. Ele vai nos direcionando. Cadê a Terezinha Almeida? Não está aqui, não? Tem uma coisa que eu aprendi com a Tê, nossa irmã, há alguns anos, deve ter uns 4, 5 anos. Ela estava indo fazer a primeira cirurgia dela. E era 11 horas da noite, meia-noite, e a cirurgia talvez fosse no outro dia, logo de manhã. Um monte de problema com relação a plano de saúde, a bloco cirúrgico, eu não sei. Eu sei que o médico ligou e falou, olha, eu não sei se vai ser amanhã. Agora imagina, você vai dormir, uma cirurgia grave, você nem sabe se vai ter ou não. E eu conversando com a irmã no telefone, ela falou, oi, irmã, eu não sei o que vai acontecer, não, mas eu vou dormir. E amanhã cedo Deus vai me falar o que vai acontecer. Deus vai cuidar. Nossa, mas isso, até arrepiei, porque falei, ai, como eu queria ser assim, né? Mas eu passei a ser assim. Esse dia eu aprendi, nada como uma noite. Você entrega antes de dormir, seja o que for diante de Deus, na mão dele. De manhã você vai saber o que fazer. E glória a Deus pela vida da Tê também. Tá, tem uma coisa também. Orar diariamente, essa oração que eu estou falando com vocês, de passar tempo na frente do Senhor, tirar tempo, ela não é natural na gente. Nós temos tantas coisas, as correrias, não sei o quê. Então, olha lá, orar diariamente tem que ser praticado sob determinação até se tornar um hábito. Aquilo que eu falei antes. Não tem motivos emocionais, faz porque tem que fazer. E interessante que uma das minhas pesquisas eu vi que leva de 21 a 84 dias para uma atividade repetida, ou seja, fazendo sempre. Você vai demorar de 21 a 84, 66 dias em média, para se tornar um hábito. Então, no começo, você não vai querer, você vai ter que se programar, você vai ter que fazer um monte de coisa para se colocar dessa forma. E tem um detalhe, exige proatividade. Para você conquistar uma vida de oração, você tem que pensar antes, antecipar, se programar e prever. Ou seja, para você alcançar excelência na sua vida de oração, você vai ter que suar. Como em tudo na vida. Tem alguma coisa aqui que alguém faça muito bem, que não treinou muito? Alguém aprendeu alguma coisa ficando deitada na cama, por osmose, sei lá de quê? Oração é a mesma coisa, sabe por quê? O nosso corpo é corruptível, nós somos carnais, nós temos um monte de coisa deste mundo aqui que tira o nosso tempo e a nossa atenção. Então, nós precisamos nos forçar a fazer o que tem que ser feito. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês. Eu fico passando para cá e é aqui que eu tenho que passar. Deixa eu ver se eu pulei. Não, é aqui mesmo. Esse processo de conseguir chegar lá, como tudo na vida, tem fases que vai mudando conforme você vai ficando melhor. E é isso que eu quis chamar, só para ilustrar, os sabores da oração. Eu posso te garantir, se você ainda não tem uma vida de oração, que realmente você tira todas, o começo vai ser difícil, vai ser chato. Você vai tentar ver um monte de situações que não vai dar para você orar.
E aí, por isso que eu chamo de remédio amargo. Mas você vai fazer. Você vai assumir um compromisso com o Senhor, que independente de quão saboroso é, você vai fazer. Igualzinho quando você está doente e precisa tomar um remédio. Ah, não é gostoso, então não vou tomar? Não, você vai tomar. Porque você precisa restaurar a sua saúde. E a oração é a saúde da nossa vida espiritual. Então, a gente vai passar por esse processo. A gente vai tomar por uma questão de saúde e sobrevivência, mas vai perseverar. Se você perseverar, essa fase mais difícil, você vai passar por um segundo estágio, que eu estou chamando da farofa. Farofa é gostoso, né? Mas comer sozinha, pura, seca, você até come, ela te alimenta, não é tão ruim quanto um remédio amargo, mas você ainda não tem prazer naquilo. Você está fazendo, mas você está fazendo ainda por outros motivos, não a essência. Mas, se você perseverar e continuar orando, você vai chegar na torta de morango. Tem alguém aqui que não gosta de torta de morango? Se você não gosta, você troca essa fase por uma coisa que você goste muito. Porque é quando a gente se deleita diante do Senhor. É porque, ao contrário de, ai meu Deus, eu tenho que orar, você fica buscando o momento que você vai orar e passar diante do Senhor, se derramar diante dEle. Aqui. Então, eu fiz 10 passos para ajudar a gente se organizar para ter essa vida de oração. Eu vou ler rapidinho, porque depois eu até eu imprimir para cada uma de vocês. Mas só para a gente poder fazer algum comentário rapidinho. Primeiro, arranje uma pasta que você vai colocar os seus pedidos ali. Escreva. Escreva porque vai te ajudar na hora de orar e principalmente na hora de contar as bênçãos. Porque senão a gente ora, Deus abençoa e a gente nem lembra. Mas depois você volta ali na sua pasta, você fica vendo... Gente, eu orei isso aqui, deu certo. Gente, Deus abençoe. Outro dia eu peguei minha pasta e falei, Otávio, vem aqui. Olha isso, glória ao Senhor. Ele falou, glória ao Senhor. Mas se a gente não tem, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Bom, eu vou te falar mais ou menos como eu fiz, depois eu te dou essa folhinha e você adapta como for melhor na sua vida. A primeira página eu usei para glorificar o Senhor. Uma maneira legal é você buscar em Salmos, né, que tem tantas maneiras e palavras de glorificar o Senhor. Então, a primeira página eu usei para glorificar o Senhor. A segunda página eu pus para mim. Paulo, você é egoísta, né? Em primeiro lugar você. Não. Mas eu tenho que estar correta diante de Deus para poder depois orar para os outros. Então, eu vou tratar de mim nessa primeira página. O que eu vou fazer? Usando essas passagens que estão ali, ó. Os números ficaram errados. Não sei o que aconteceu ali. Então, um arranja a segunda página. Engraçado, ele deve ter posto um outro lá que eu não tinha corrigido ainda. O 2 usa a primeira página. O 3, a segunda página será dedicada a você. Memorize esse versículo. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia-te a Deus. Eu pus lá em cima. E todo dia eu oro isso. Para Deus me fazer desejar, ser ansiosa da palavra e da oração. Depois, 4. Faça as podas necessárias, aquilo que eu te falei. A primeira página, eu fiz 2 colunas, como está ali, pus os salmos lá em cima, meu nome. De um lado, eu pus todas as coisas que eu quero que Deus tire de mim, que eu mude, que eu melhore. E, para isso, eu usei essas passagens aqui, 1 Pedro 2:2, Efésios 4:25 e Colossenses 3. Porque ali tem todas as coisas que nós, seres humanos, não vou dizer todas, mas muitas coisas que entristecem o espírito. Então, mesmo que eu faça, mas isso aqui eu não estou fazendo, não. Eu posso não estar fazendo agora, ou então posso estar fazendo sem perceber. Então, eu pus na minha lista de que eu quero que Deus tire de mim, que eu não cometa aquilo, que isso fique longe de mim, de um lado. E do outro lado, nessas mesmas passagens, tem as coisas que agradam e glorificam a Deus. Então, eu peço para Deus aumentar em mim e colocar. Então, dessa forma... Eu faço uma revisão em mim mesma. Do outro lado da página, o que eu fiz? Aí sim, eu coloquei as coisas que eu quero pedir para Deus, para mim, por enquanto. Né?
quais são as dores, quais são as angústias, quais são os anseios, os desejos. Então, eu começo a minha oração, não tem que ser assim, mas o jeito que eu tenho feito é assim, orando por mim. E depois, em seguida, eu comecei uma página para cada um. Primeiro para o Otávio, depois para os meus filhos, cada um uma página. E o que eu fiz? Na parte da frente da página, eu coloquei que eu queria, tudo que eu queria, que eles estão precisando, né? Espiritualmente e coisas. Quando eu faço isso, eu gosto de colocar uma passagem bíblica sobre aquele assunto. Eu acho que orar com os versículos na mão, ou seja, a palavra de Deus embasando o que a gente está pedindo, é um poder que é além da gente, né? É poder da palavra. Depois, você pode abrir outras páginas, para a mãe, para a tia, para a irmã, para quem você quiser, para a igreja, para os presbíteros. Então, você vai pôr as páginas também. Bom, aí vem aquela parte o 9. Conforme a rotina, determine um tempo ou lugar, ou, se a sua rotina não é igual todos os dias, alguma coisa que te faça lembrar. Porque, assim, você pode falar assim, não, eu vou orar todo dia, 9 horas da manhã, eu vou parar tudo, vou para o meu quarto e vou orar. Se você tem uma rotina certinha, se você trabalha, hora para sair, hora para chegar, isso funciona. A minha vida, cada dia é um jeito. Cada dia é um jeito. Tem dia que eu saio para levar e não volto na escola, tem dia que eu não vou levar, tem dia que eu vou mais tarde, tem hora que eu estou no meio do caminho, eu tenho que ir para o supermercado, depois eu tenho que ajudar o Otávio em alguma coisa. Então, eu vi que não funcionava, eu ponho um horário, nunca que todo dia naquele horário eu tinha aquela disponibilidade. Então, o que eu fiz? Eu pus um anel diferente na minha mão, que me fazia lembrar. Então, o dia inteiro eu via aquele anel, eu sabia que em algum momento do dia, na minha primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria estar orando e tirando esse tempo. E, por fim, façam sempre tudo em nome de Jesus, porque a nossa oração não chega ao céu se não for por Jesus, pelo Espírito Santo que intervém por nós. Conclusão, a gente faz tudo isso, a gente dedica, a gente ora, não sei o quê, mas temos que saber, a obra não é nossa, o poder não é nosso, é de Deus e do Espírito Santo. Ou seja, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E aqui, esse do meio, muito interessante, fala que o Espírito vem ajudar a nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Né? Então, isso. E aquele que tem outra coisa, para concluir, é o seguinte: não adianta buscar tudo isso se nós não estamos vivendo uma vida de obediência à palavra. A obediência à palavra é tudo, inclusive para que a gente possa desenvolver essa vida de oração e ter os frutos da oração. Então, agora, primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Eu vou contar uma história aqui agora, fictícia. Mas antes que fique bem claro que eu não estou comparando Deus com uma lâmpada mágica. Não, nunca, não com nada. Mas eu quero deixar essa última imagem para vocês entenderem, para vocês, assim como Jesus falava em parábolas, eu vou usar simplesmente uma imagem para vocês entenderem o que é ter a vida de oração. Imagina que vocês estivessem andando num deserto, como está ali, e encontrassem uma lâmpada mágica. Aí, você ia descobrir que essa lâmpada, ela tinha duas particularidades. Uma, que ela atenderia todos os seus pedidos, desde que fosse para o seu bem. Ela teria um filtro, que tudo que você pedisse para ela, que não fosse para o seu bem, não ia adiantar. Mas que se fosse para o seu bem, ou para o bem daquele que você estivesse orando, ela iria fazer. E a outra coisa é que você teria que cuidar dela. Você precisaria passar tempo com ela, você precisaria limpar, cuidar, se organizar, passar tempo e ter uma relação de respeito com ela. E simplesmente fazendo essas duas coisas, ela faria tudo o que você quisesse que fosse para o seu bem. Alguém consegue imaginar isso? Você tem uma lâmpadazinha lá na sua casa,
que você precisa só cuidar, passar tempo com ela, respeitar. E qualquer coisa que você precisasse, chegava lâmpada. Eu preciso disso, né, da maneira correta. Se fosse para o meu bem, estava resolvido. Se não fosse para o meu bem, ela me livraria. Bom, né? Quem não quer? Eu gostaria de ter. Só que é exatamente dessa forma que acontece quando a gente tem uma vida íntima, um relacionamento íntimo com Deus e passa tempo na presença dele orando. E muitas vezes a gente negligencia esse poder, a gente simplesmente passa meses sem orar ao Senhor, sem entregar para Ele todas as questões das nossas vidas. Né? Então, eu queria só que vocês ficassem com essa imagem. Nós temos essa bênção, nós temos esse privilégio, nós temos esse poder de Deus agindo por nós. E muitas vezes a gente simplesmente não usa. Por favor, irmãs, tomem posse disso na vida de vocês, porque a vida da gente muda completamente. Não teve nenhuma vez que eu orei a Deus chorando que Ele não me atendeu. Porque quando você se derrama diante do Senhor, Ele é o nosso Pai. E Ele vai fazer o que a gente faria para os nossos filhos. Então, eu queria deixar isso com vocês. Vamos usufruir dessa bênção que Deus nos deixou. Vamos nos relacionar com o Senhor, que é isso que Ele espera de nós. Eu vou pedir para as meninas, você distribui para mim, se vocês puderem ficar mais 1 minuto sentadinho, que elas vão passar as lembrancinhas, e eu vou explicar o que é essa lembrancinha. Essa lembrancinha tem 3 coisinhas dentro. Tem um papel dobrado, que são os 10 passos de exemplo para quem quiser, como sugestão para começar essa vida de oração. Tem um anelzinho, não é o mais bonito, mas serve para uma primeira semana, para te lembrar de orar. Se a gente não fizer isso, vai passar dias e a gente não vai fazer esse tipo de oração. Então, se você tem a sua rotina, que você quer pôr um despertador lá, todo dia, tal hora, você quer, funciona. Mas se você não tem, põe esse anelzinho ou qualquer outro seu, qualquer coisa que vai te lembrar. Sabe de uma coisa? Eu fiz isso por fazer ginástica. Justamente por causa dessa minha vida corrida, todo dia eu queria fazer ginástica, e na hora que eu vi, eu estava indo dormir e não tinha feito. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu acordo e ponho roupa de ginástica. O dia inteiro eu estou olhando para mim. Se eu quiser tirar aquela roupa de ginástica horrorosa, vai caminhar, vai fazer a coisa. E às vezes eu fazia. Outro dia eu fui subir escada no meu prédio às 11 horas da noite. Porque eu não tinha feito, era 11 horas da noite, eu não queria sair para a rua. Falei, eu vou subir até o 19. Então, assim, alguma coisa que te faz lembrar que você tem que orar, seja esse anelzinho. E a outra coisa é uma balinha de morango, para vocês lembrarem. Que se vocês perseverarem, o sabor da oração vai ser uma torta de morango. Obrigada. O Dionísio já está indo. Então,